esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Ainda com as suas mãos lá em cima, você possa nesse momento agora fazer a sua oração. Onde Deus tem te enviado, você que é coordenador, você que é pregador, você que é formador, todos nós que aqui estamos, vamos refletir um pouquinho aonde que Deus tem nos enviado. Meu chamado, o Senhor tem me enviado nesse tempo a coordenar o Ministério de Fé e Política do Estado do Paraná. Ainda com seus braços lá em cima. É um desafio que eu assumi pelo chamado de Deus que Ele me fez em janeiro pela boca da Verinha. Quando a gente canta essa música, eu cantei muito tempo ela, quando eu participava ainda do Ministério Jovem, das formações de jovem. Essa música foi o lema da Escola Nacional de Formação que fizemos em julho de 2010, lá em Curitiba. E ela nos convocava a assumir os nossos postos. Assim como a Ofensiva Nacional de 2006, assumir os vossos postos, lutar por o nosso povo, pela nossa pátria e por nossa religião. Nesse momento que você possa estender os seus braços lá em cima, cantar mais uma vez esse refrão, para que quando Deus fizer o chamado, se Ele já não fez para você, se você ainda tem dúvida, que você possa assumir com amor todos os desafios desse chamado. Lá em cima cantemos: leva-me. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Você pode se sentando bem suave, sem muito barulho. Eu estou aqui antes da formação do grupo de oração, em unidade, com os ministérios. Meu nome é Reinaldo, sou lá da Diocese de Campo Mourão, da cidade de Mamborê. Onde é a Diocese de Campo Mourão aí? Bastante aqui bem na frente, Como eu disse, já fui chamado a coordenar o Ministério de Fé e Política no Estado do Paraná desde janeiro, quando a Verinha me convidou, ouvindo o chamado de Deus. Estou aqui para dar 2 recados para vocês, e acima desses 2 recados, pedir a todos nós as nossas orações, principalmente as de vocês, pregadores e formadores, pelos projetos da Renovação Carismática Católica. E nós temos 2 frentes bastante grandes, que são da frente da missão, toda a Renovação Carismática Católica, e também da construção, da nossa construção, a nível nacional. E a nível estadual nós temos o projeto aprovado pelo Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica do acompanhamento dos servos vocacionados à política. No meio de vocês tem vários servos da renovação que já são vereadores, que já são prefeitos e são participantes do nosso movimento. Nós não podemos fechar os olhos para eles ou deixar eles nesse grande desafio de evangelizar dentro da política. O próprio Papa Francisco, mais uma vez, nos motiva a dizer: não tenha medo de entrar no mundo da política. Nós, leigos, somos responsáveis pela vida política. E todas as leis, que são aprovadas, nós sabemos que reflete diretamente em nós. Então, esse projeto de acompanhar, aprovado pelo Conselho Estadual. Lembrando que aqui nós temos participantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E esse projeto, o nacional deixa bem claro para que cada estado, cada conselho estadual seja soberano nesse discernimento. Ou seja, de repente, o projeto que acontece aqui no Paraná não está acontecendo no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina. Por quê? Porque é o conselho que define. É o conselho que vota, o conselho que aprova. Isso foi determinado para que seja dentro do conselho um fórum privilegiado de discussão das políticas públicas, das situações políticas. E nós sabemos, eu não preciso lembrar vocês, a situação que nós vivemos no nosso país. Mesmo assim, nós não podemos deixar de acreditar na política. A política é boa. A política é a forma de fazer caridade, como diz o Papa Francisco. E é a forma maior de exercitar a caridade, sempre pensando no outro.
como pregava ontem à tarde, né, a Beatriz, lá na passagem do Filipenses 2, versículo 4. Fazei tudo para os outros, tudo para os outros. Política é isso, fazer tudo para os outros. E nós acreditamos que os nossos irmãos servos buscam fazer a política verdadeira, sem compra de voto, sem negociar cargos, sem nada disso. E é por isso que nós acreditamos nesse projeto. Então, eu quero chamar aqui, né, o Diego, o Gessane, que estão presentes aqui, que pelo Conselho Estadual foram aprovados, são nomes juntamente com o Juraci e com o Evandro, que não puderam estar aqui nessa manhã, por já terem outros compromissos em suas dioceses, mas são esses os nomes que o Conselho Estadual vai acompanhar. De que forma? Pelo um conselho de mandato, né? Acompanhando todas as suas... Aqui está o Diego, ele é coordenador da Diocese de Jacarezinho. Salve de palma mais forte para o Diego, gente. Por que eu peço essa salva de palma para vocês? Para o Gessane também, da Diocese de Foz do Iguaçu. Porque tem que ser muito cheio de Deus para subir num palco, diante de uma assembleia dessa, de pregadores, de formadores, gente que forma opinião, que tem já, né, a vida espiritual bastante trabalhada, vamos dizer assim já, né, bastante avançada, entende tudo aquilo, então tem que ter, né, bastante força do Espírito Santo para se colocar aqui. Ainda mais num tempo desse, né, de falar de um projeto tão difícil como esse. Então nós estamos aqui porque nós precisamos nos unir na oração. Nós precisamos fazer um momento de oração por esse projeto, pelos vocacionados. Também convidar aqui para a gente poder rezar os vereadores que estão aqui na Assembleia. Rapidinho, sobe aqui para a gente rezar junto com vocês, para a gente rezar juntos. Eu sei que tem vários vereadores aqui, né? Aqui mesmo da Diocese de Cascavel, da Arquidiocese, tem vereador que participa do movimento. Nós precisamos rezar, acreditar, acolher e cobrar, gente. É isso que nós vamos fazer, acompanhar. Nós não podemos lavar as mãos para essa situação. Então, desde já, né, eu agradeço pela oportunidade. Em cima de tudo aquilo que está a apostila nacional, né, que é de formação também, o Ministério de Fé e Política, ele trabalha em cima de 3 pilares: da evangelização, da formação e do processo de acompanhamento dos servos vocacionados. Em cima desses 3 pilares, nós atuamos dentro do Ministério. Se você quiser conhecer mais, me procura, ou procura o coordenador diocesano da sua diocese, porque nós precisamos unir forças nesse sentido, né? De nós acolher aquilo que nós temos de vocação política dentro das nossas dioceses e também rezar por eles. E nós sabemos que esses homens de Deus aqui, eles não atuam na politicagem, eles atuam na política, né? Eles não negociam cargo nem voto, e nem compra de voto. Eles querem fazer o bem comum. E eles não esbanjam dinheiro em campanha, até porque não tem, né? Só tem uma forma da gente fazer política, dessa forma com vocês, com pessoas maduras. Então eu peço, né, que os coordenadores também possam estar aqui, o Adir também vai dar uma palavrinha, mas assim, depois nós vamos rezar por esse projeto, por esses homens e mulheres de Deus, para que nós possamos, em Deus, fazer a diferença. Pode aplaudir, sim. Quero só cumprimentar. Eu tive a graça de participar como conselheiro do Estado do Paraná durante os 4 anos que foram discutido esse projeto. Nós tivemos muitas reuniões, final de semana, contradições, opiniões diferentes, né? E graças a Deus, no decorrer foi estudado durante 4 anos, nos últimos 2 anos, a gente foi discernindo o projeto, então não foi um projeto que surgiu do dia para a noite, podemos dizer assim, né? Eu acompanhei toda essa elaboração desse projeto. A Marcinha, que é uma pessoa extraordinária. Marcinha, vem aqui na frente também. Ela teve um papel fundamental dentro desse projeto que foi feito dentro do Estado do Paraná. Ela que elaborou todo o nosso projeto. A Marcinha, na época, também como conselheira, né, do nosso Estado. Ela ficou responsável, e também, na época, como responsável pelo Ministério de Fé e Política, que trabalhou esse projeto. Então, é um projeto do Estado do Paraná, fica bem claro isso, tá? É do Estado do Paraná, mas que está trabalhando, sim, com o Ministério de Fé e Política a nível de Brasil. Nós temos um Ministério Nacional que vem trabalhando a fé e a política.
Então eu vou pedir para ele aqui conduzir a oração e nós vamos rezar por eles, tá? Só para cumprimentar, e esses candidatos que estão aqui foram escolhidos, votados pelo Conselho Estadual da Renovação Carismática. Você quer em pé? Pedir para que a Neide, né? Não sei se está por aí, o Adir também, né? Possa somar a nós aqui. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Aqui nós temos a maioria dos conselheiros da Renovação Carismática, os coordenadores diocesanos. Nós precisamos perder o medo de rezar por esse projeto, de rezar em cima de tudo aquilo que é a politicagem. Nós precisamos dar a nossa resposta, e o nosso movimento está dando a resposta. Esse projeto é nosso. Esse projeto é nosso, é seu, é meu. É o compromisso, é a unidade. Amém? Estende um pouquinho seus braços assim. Feche um pouquinho seus olhos. Nós queremos, Jesus, nesse momento, pedir a tua intercessão. O Senhor que reza por nós no céu, pedindo ao Deus Pai Todo-Poderoso a efusão do Espírito Santo, para nós, para esses vocacionados da vida pública, para o nosso povo. Sim, Jesus, nós estamos aqui clamando a tua misericórdia, o teu amor. Queremos, Jesus, sim, fazer o bem comum, fazer política, Jesus. Queremos, sim, Jesus, dar a nossa resposta de chamado. Sim, Jesus, queremos ir aonde o Senhor nos convida. O Senhor que nos chama a ir a águas mais profundas. O Senhor que nos chama, Jesus, a dar o passo aonde o Senhor nos levar. E nesse tempo, Jesus, esses vocacionados têm ido, Jesus, muitas vezes aonde muitos não querem ir. Ou muitos querem ir, Jesus, sem a ajuda de Ti, sem o Teu Espírito Santo. Mas nós estamos aqui, Jesus, em unidade, pedindo o Teu Espírito Santo, pedindo a Tua graça, para que nós não desanimemos, para que nós lutemos pelo nosso povo, pela nossa religião, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa cidade. Sim, Jesus, nós estamos aqui, pedindo o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem compaixão desse Teu povo, mas derrama o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre as nossas dificuldades, sobre as barreiras que esse projeto possa encontrar, Jesus. Nós clamamos, derrama o Teu Espírito Santo. Estende os seus braços aqui agora em direção aos vocacionados. Solta a sua voz. Leva-me, Senhor, cantemos juntos. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem. Força! Forças de viver. Olha assim, ó, onde falte a esperança. Onde falte a esperança. Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti. Uma salva de palmas agora pela coragem do Espírito Santo. E uma salva de palmas para você. Olha para o irmão que está do lado, olha para o irmão que está do lado. Dê uma salva de palmas para ele. Diz assim, ó, para ele: você é parte desse projeto. Você é parte desse projeto. Podemos nos sentar. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem. Força de viver, cante. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti. Vamos estender nossas mãos. Se você puder ficar de pé. O Vinícius vai partilhar a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vamos rezar por ele, pedindo o Espírito Santo de Deus que fale ao nosso coração através da boca
do coração, dos lábios, dos olhos, das mãos do Vinícius. Entregamos em tuas mãos esse teu servo, Jesus. Pedimos a luz do teu Espírito Santo sobre essa vida nessa manhã. Dê ele toda a unção, toda a sabedoria, todo o discernimento necessário para esta missão. Apresento ele em tuas mãos, pedindo, Senhor, que o teu amor, que a tua paz esteja no coração do Vinícius. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Dormimos bem? Todo mundo descansado? Glória a Deus. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor durante esses dias em que estamos reunidos aqui. Eu gostaria de convidar vocês a pegar a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 11. Apocalipse 3, de 7 a 11. Amém? Misericórdia. Apocalipse 3, de 7 a 11. O Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego os adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos repetir juntos? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra nos foi dada ao Conselho Nacional, foi dada à Renovação Carismática Católica no ano de 2010. E o Senhor nos mostrava que cada grupo de oração da renovação é uma porta aberta pelo Filho de Davi e que ninguém poderia fechar. Ninguém poderia fechar essa porta permanentemente aberta pelo Filho de Davi. Mas aqui eu quero me deter no versículo 11. Minutinhos agora, antes de começar a pregação, o Senhor falava no meu coração essa palavra, e eu até perguntei a Lília, eu não me lembro onde está essa palavra na Sagrada Escritura. Conserva o que tens, guarda o que tens. E aí o Senhor me lembrou, está lá no livro do Apocalipse, eu comecei a folhear e encontrei Apocalipse 3, 11. Conserva o que tens. É a palavra do coração de Deus para nós nessa manhã. Guarda o que você tem, guarda a identidade que eu te dei. Renovação Carismática Católica do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nessa manhã nós queremos refletir sobre a nossa identidade, a identidade do nosso movimento, aquilo a que nós fomos chamados a ser. A presidente do ICRIS, dos Serviços Internacionais da Renovação Carismática Católica, a Michele Moran, uma vez ela partilhou uma coisa que doeu muito o meu coração. Ela disse assim: em alguns lugares do mundo, a renovação carismática católica já é um fato histórico.
ficou no passado, diluiu-se, esvaiu-se com o tempo. Por quê? Porque os servos da renovação carismática naquele país não guardaram o que tinham, não guardaram a sua identidade. Os grupos de oração foram se diluindo em muitas novidades, enfeitaram muito o pavão, mas não guardaram a centralidade do movimento, aquilo que nos distingue, aquilo que nos identifica. O batismo no Espírito Santo, com todas as suas consequências, e Pentecostes não é só para a renovação carismática, é para toda a igreja, mas a nós nos foi dado como ofício próprio. A leitura que nós fazemos de Pentecostes é uma inspiração que nos é própria, e ninguém pode nos roubar isso, ninguém pode nos tirar isso. Portanto, se você está à frente da renovação carismática hoje, conduzindo tantas pessoas após você, é preciso guardar o que você tem, lutar pela identidade da RCC, lá na tua realidade, lá na tua diocese, lá no teu grupo de oração. Irmãos, infelizmente, muitos dos nossos grupos de oração foram se enfeitando, ficando pesados, mas saíram da centralidade da identidade. Nós, pregadores e formadores, somos os guardiões da identidade e, ao mesmo tempo, os propagadores dessa identidade. O formador é aquele que vai se debruçar sobre os fundamentos da identidade e vai encontrar os fundamentos dessa identidade nos documentos do magistério da igreja. Ele vai dar a entender a identidade. Ele vai fundamentar essa identidade. E o pregador vai propagar essa identidade querigmaticamente no poder do Espírito Santo, cheio de parresia, aonde quer que ele vá. Aonde quer que ele vá. Então, hoje o Senhor nos convida, pregadores e formadores, a guardarmos o que temos. Guardarmos o precioso depósito que Deus nos deu. A leitura própria que nós fazemos de Pentecostes, repito, é para toda a igreja, mas a nós nos foi dado como ofício próprio, original. Ontem nós falávamos de muitos servos e servas de Deus que já passaram pela renovação carismática, já exerceram funções de liderança na renovação carismática e ficaram lá atrás. Deixaram as coordenações e no dia seguinte já não frequentavam mais grupo de oração. Eram RCC enquanto eram líderes. Deixaram suas funções, então o grupo de oração já não me completa mais. Por que essas pessoas passaram, irmão? Porque não estavam centradas, mergulhadas na identidade do movimento. Não estavam. Quem está mergulhado na identidade do movimento, o cargo, a função, é uma consequência. Eu sou um participante de grupo de oração e assim quero ser até o dia da minha morte. É importante que nós tenhamos isso em mente. Nós não somos pregadores de grandes eventos nacionais, estaduais, diocesanos simplesmente. Nós somos pregadores de grupos de oração. Nós não somos formadores de grandes encontros nacionais, diocesanos, estaduais e internacionais simplesmente. Nós somos formadores para os grupos de oração, para dar alimento sólido às nossas ovelhas, para levar as nossas ovelhas a crescerem e a serem fiéis àquilo que elas foram chamadas. Serem efetivamente carismáticas. Serem efetivamente carismáticas. Se o movimento perde a sua identidade, ele se descaracteriza. Ele se descaracteriza, ele está fadado a se diluir, a acabar. E, em nome de Jesus, nós não queremos que a renovação carismática católica do Brasil se torne um fato histórico. Nós queremos que a renovação carismática do Brasil se perpetue como uma corrente de graça para a igreja, com a leitura própria e atual que ela faz de Pentecostes. Ontem, Dom Mauro, arcebispo aqui de Cascavel, falou para nós de uma forma tão eloquente: vejo um lindo horizonte.
Os bispos contam com a renovação carismática do Brasil para o futuro. Futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos e até Jesus voltar. Mas esse futuro só será possível se eu e você guardarmos aquilo que temos. Guardarmos a nossa identidade. O Espírito Santo nos deu uma especificidade que Ele quer ver manifesta. Aonde tiver um carismático, a identidade da renovação carismática precisa estar acesa. Precisa estar acesa. O documento de Aparecida, no número 311, e eu costumo dizer mesmo que o documento de Aparecida foi uma grande profecia para a Igreja da América Latina, de 2007 para cá. E o documento de Aparecida 311 diz assim: seria conveniente convocar os movimentos, as associações, as comunidades, as expressões eclesiais a renovar o seu carisma original. Seria conveniente convidar os movimentos a renovar o seu carisma original. Ou seja, voltar ao espírito primeiro, voltar ao primeiro amor, voltar à centralidade daquilo que o Senhor chamou, voltar à sua identidade própria, genuinamente católica, e nunca fugindo da doutrina católica, mas com a vocação própria que o Senhor deu a nós. Os nossos bispos estão pedindo para a renovação carismática: olha, voltem para a sua identidade. Grupos de oração, voltem para a sua identidade. Ciclo carismático, lembram-se do ciclo carismático? Louvor, escuta profética e batismo no Espírito Santo. Louvor, escuta profética e batismo no Espírito Santo. Se o grupo de oração viveu o ciclo carismático, já está fadado ao sucesso, se é que a gente pode dizer assim. Já está cumprindo a sua missão na diocese, no estado, no Brasil. Então os bispos nos convidam, seria conveniente renovar o seu carisma original. Um movimento será tão mais útil, quanto mais próximo ele estiver do seu carisma original. E aí eu convido você a olhar para a tua realidade agora. Como está o teu grupo de oração? Cada um aqui é membro de um grupo de oração. Como está o teu grupo de oração? Está guardando o que tem, o que foi dado a ele? Ou está enfeitando o pavão? Está se mantendo fiel ao chamado, à identidade, à vocação? Ou isso está gradativamente se diluindo, se perdendo, com falsas inspirações? Ah, porque o Espírito me mostrou que tem que ser assim. E aí a coisa vai se perdendo, vai se diluindo. O grupo de oração é a célula principal da renovação carismática católica. É essa porta de entrada para o movimento e para muitos. É a porta de entrada para a igreja e até para o céu. Perceba, o grupo de oração para muitos é a entrada para o céu, porque não conheceriam a Jesus Cristo se não fosse através de um grupo de oração. Então nós podemos dizer que o grupo de oração é essa porta aberta que está aqui no Apocalipse 3. Uma porta de entrada para o movimento. Para alguns é a porta de entrada para a igreja, e para outros é a porta de entrada para o céu, para a vida eterna. Então, mais do que nunca, precisa ecoar no nosso coração esse mandato do Senhor. Guarda o que tens, esse mandado do Senhor. Guarda o que tens. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tudo na RCC deve convergir para o grupo de oração. O Conselho Nacional existe para o grupo de oração. Os conselhos estaduais existem para o grupo de oração. O ICRIS, que é o Serviço Internacional da Renovação Carismática, existe para cada grupo de oração existente no mundo.
os ministérios existem não para outra coisa, senão para os grupos de oração. Para que nós formamos pessoas? Para que nós colaboramos com o Senhor na formação das pessoas? Porque elas precisam estar em crescimento constante. As ovelhas dos grupos de oração precisam crescer constantemente. Todos os nossos ministérios estão voltados para o grupo de oração. Inclusive o Ministério de Fé e Política que falou aqui agora é para promover humanamente as ovelhas do grupo de oração e até mesmo aquelas que não estão no grupo de oração, mas a partir do grupo de oração, a partir da identidade a que nós fomos chamados. Portanto, irmãos, nós formadores e pregadores temos um vasto campo de missão. Voltarmos ao nosso carisma original. Voltarmos ao primeiro amor. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A apostila 1 do módulo básico. Você sabe qual é o nome da apostila 1 do módulo básico? Mas muito pouca gente. Qual é o tema, o nome da apostila 1 do módulo básico de formação? Identidade. E logo no primeiro ensino, vai dizer que a nossa identidade é baseada num tripé. É um tripé que sustenta a nossa identidade. E esse tripé é formado por batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vivência fraterna. Batismo no Espírito Santo, a leitura própria, atualizada, o hoje de Deus, um novo Pentecostes derramado sobre a igreja toda vez que eu peço ao Espírito Santo, vem, e na linguagem da Beata, quando eu peço vem, ele vem. Ele vem. Batismo no Espírito Santo que ocorre aqui e agora, sobre todos aqueles que pedem com fé, e a Sagrada Escritura nos prova isso. Um Pentecostes em Atos 2, um outro Pentecostes em Atos 4, um outro Pentecostes em Atos 9, um outro Pentecostes em Atos 10, um outro Pentecostes em Atos 15, e daí por diante. Não é uma experiência estática, senão dinâmica, que se repete, se comunica através das gerações. Batismo no Espírito Santo, leitura própria, atuante que nós fazemos de Pentecostes. Aliás, o grupo de oração é o cenáculo de Pentecostes dos dias de hoje. É o lugar da expectativa de cumprimento da promessa e, ao mesmo tempo, é o lugar onde a promessa se cumpre. Jesus disse aos discípulos na sua ascensão, não vos afasteis de Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém hoje? É o grupo de oração. Portanto, hoje o Senhor falaria para nós, não vos afasteis dos vossos grupos de oração. Não vos afasteis de Jerusalém. Não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardai aí o cumprimento da promessa. O grupo de oração é esse lugar da constante expectativa. Toda a oração do grupo de oração, todo o louvor, toda a escuta profética vai alicerçando essa expectativa, até que chega o momento do ápice em que o Pai abre a mão e derrama graça sobre nós. Aí se dá o cumprimento da promessa. Grupo de oração, portanto, é esse cenáculo, essa nova Jerusalém, o lugar da expectativa e, ao mesmo tempo, do cumprimento da promessa. Então, eu dizia que a nossa identidade é baseada num tripé, batismo no Espírito Santo, e aí, prática dos carismas. Carisma vem do grego e significa graça em ação. O catecismo vai definir os carismas como favor, benevolência de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus para o bem comum da igreja, para o bem comum dos fiéis. Dons de serviço,
prática dos carismas como uma das primeiras consequências do verdadeiro Pentecostes. Lógico que Pentecostes não se exclui, não se limita à prática dos carismas simplesmente. Pentecostes é muito mais do que isso. Pentecostes nos leva à santidade, à conversão radical de vida, à mudança de conceitos, quebra preconceitos que nós trazemos na nossa mente. Mas uma das grandes consequências de Pentecostes é a prática dos carismas. E a terceira, o terceiro pé desse tripé da nossa identidade é a vivência fraterna. O amor verdadeiro gerado por um Pentecostes verdadeiro. Todo aquele que é embebido do Espírito Santo, mergulhado do Espírito Santo, está cheio do amor de Deus, e esse amor então extravasa para o irmão. O padre falava aqui na homilia, é impossível dizer que ama o irmão se não ama primeiro a Deus. Cheio desse amor de Deus, então eu me dilato para o meu irmão e vivencio fraternidade, e vivencio comunidade. Mas, irmãos, nesse momento aqui, desse tripé todo, eu quero me deter na prática dos carismas. Prática dos carismas. Essa seja talvez a característica que mais nos distingue no tecido eclesial. Essa é a característica que mais nos distingue hoje dentro da Igreja Católica. Pentecostes, toda a igreja celebra. Vem Espírito Santo, graças a Deus não somos só mais nós que pedimos. Toda a igreja pede, vem Espírito Santo. Mas a prática dos carismas é algo que nós ainda na igreja fazemos uma leitura própria que o Senhor nos deu. Carismas para nós não é coisa só da igreja primitiva. Carismas para nós é coisa do hoje, 2013, Cascavel, Encontro Regional dos Ministérios de Pregação e Formação. Em 1985, o cardeal Joseph Ratzinger, hoje nosso Papa Emérito Bento XVI, num livro, numa entrevista a um jornalista, que depois virou um livro chamado A Crise da Fé, e num outro momento, ele também foi editado com o nome de Relatório Ratzinger, ele disse assim: o que traz muita esperança a toda a Igreja Universal, mesmo no meio da crise que a Igreja atravessa no mundo ocidental, é o surgimento de novos movimentos que ninguém planejou e que ninguém trouxe, mas que simplesmente emergem da vitalidade interna da fé. O que está se tornando aparente nesses movimentos é algo muito similar a um tempo pentecostal na igreja. No coração de um mundo dessecado pelo ceticismo racionalista, uma nova experiência do Espírito Santo surgiu, tornando-se um movimento mundial de renovação. O que o Novo Testamento, lá na 1 de Coríntios 12, descreve com referência aos carismas, como sinais visíveis da vinda do Espírito, não são mais coisas antigas, ou história passada, ou simplesmente coisas da igreja primitiva. Essa história está se tornando uma realidade viva, queimando em nós hoje. Bento XVI disse isso em 1985, irmã. Ele disse que carisma não é coisa antiga, história passada, não é coisa só da igreja primitiva, mas através desses movimentos que ele diz que é um movimento mundial de renovação, a prática dos carismas está se tornando uma realidade viva, queimando em nós hoje. Irmãos, a igreja está conosco. Nós encontramos fundamentos na igreja para a nossa prática carismática. Nós não somos assim um povo estranho à igreja. Carisma é algo próprio da igreja. A igreja nasceu carismática. E o Espírito que foi derramado no início é o mesmo Espírito derramado nos dias de hoje.
o mesmo Espírito derramado nos dias de hoje. Portanto, nossos grupos precisam ser fiéis e cultivar essa prática em algumas realidades um tanto diluída. Há grupos de oração em que não há mais uma profecia. Sim ou não? Há líderes, servos que estão à frente na renovação carismática que não oram em línguas. Sim ou não? Palavra de ciência e palavra de sabedoria, dom de cura e de milagres, coisas que estão ficando escassas no nosso meio. Será que é porque o Espírito Santo não quer dar mais? Ou porque nós fomos nos perdendo, enfeitando o pavão e ficando muito pesados? E aí a identidade foi se diluindo ao longo do tempo. Nesse fim de semana, portanto, é feito um chamado especial a nós, pregadores e formadores. Nós que estamos aí à frente desse combate, ainda há pouco nós cantamos, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, né? Então nós somos aqueles que se dilatam na vida diocesana e vão aqui, vão ali, vão acolá. Aonde nós formos, nós precisamos levar a nossa identidade. Aonde nós formos, nós precisamos cultivar a carismaticidade, a vida carismática do grupo de oração. Todo e qualquer encontro de formação precisa ser regado a batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e amor fraterno. O encontro de formação não é uma experiência tecnicista, onde eu simplesmente passo conhecimento, passo conteúdo. Vamos lá, abra a página 3. É isso, isso e isso. Agora abra a página 10. É isso, isso e isso. Encontro de formação da renovação carismática católica tem que ter muita oração, batismo no Espírito Santo, prática dos carismas. E falo também aos pregadores, a pregação precisa ser acompanhada de sinais. Não de sinais forçosos. Não de sinais forçosos, mas de sinais autenticamente carismáticos. Os carismas acompanham a pregação. A fé, a cura, milagres, palavra de ciência no meio da pregação, palavra de sabedoria, e as pessoas depois vão dizer assim, isso que você falou foi para mim, parece que você estava lá em casa. Não estava não, foi palavra de ciência, porque o Espírito sabe tudo. O Espírito sabe tudo. Vinícius, que orientação maravilhosa, já sei qual é a decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Como é que você sabia disso? Eu não sei, é palavra de sabedoria, porque o Espírito sabe tudo. Irmãos, é isso. Nossa pregação, nossa formação precisa ser acompanhada de sinais, de prática carismática. Precisamos ser fiéis à nossa identidade. Portanto, os formadores e pregadores somos convidados a retomar e difundir a nossa identidade onde quer que nós vamos. Onde quer que nós vamos. O magistério da igreja nos ensina muita coisa sobre os carismas. Nós estamos amparados, nós estamos fundamentados. O catecismo da Igreja Católica, no número 800, diz assim para nós: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja. Os carismas são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa, o nosso documento magno da doutrina, o Catecismo da Igreja Católica, dizer que os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aqueles que o recebem. E também por todos os demais membros da igreja. E a igreja reconhece que os carismas são uma maravilhosa riqueza de graça para a vida apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Nós estamos comemorando agora no ano da fé 20 anos da promulgação desse catecismo da Igreja Católica. E ao mesmo tempo 50 anos do Concílio Vaticano II, que foi um novo Pentecostes para a igreja do século XX. O concílio também fala de carismas.
Lumen Gentium, número 12, Constituição Dogmática Lumen Gentium, Igreja Luz dos Povos, número 12, diz assim: além disso, o mesmo Espírito Santo não se limita a santificar e a dirigir o povo de Deus só por meio dos sacramentos e ministérios, mas também nos fiéis de todas as classes. Distribui individualmente e a cada um, conforme entende, os seus dons e as graças especiais, que os tornam aptos e disponíveis para assumir os diversos cargos e ofícios úteis à renovação e maior incremento da igreja. Devem aceitar-se estes carismas com ação de graças e consolação, pois todos, desde os mais extraordinários aos mais simples e comuns, são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. O concílio está dizendo para nós que os carismas são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Meu coração pulsa com esses documentos porque nós estamos amparados, irmãos. Nós estamos fundamentados. Nós estamos com a igreja, nós somos a igreja e a igreja está conosco. Nós não somos um corpo estranho dentro da igreja. Não somos. Ainda no Concílio Vaticano II, agora no Decreto Apostólico Atuositatem, sobre o apostolado dos leigos, número 3, diz para nós assim: o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis para exercerem este apostolado dons particulares, distribuindo-os por cada um conforme lhe apraz, a fim de que cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu, e todos atuem como bons administradores da graça de Deus, para a edificação no amor do corpo todo. A recepção destes carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de exercê-los na igreja e no mundo. Diga para quem está do seu lado aí: você tem o direito e o dever de exercer os carismas. O documento diz isso para nós, o concílio nos garante isso. A recepção desses carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de exercê-los na igreja e no mundo, para o bem dos homens e edificação da igreja, na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer. Quando eu li isso pela primeira vez, eu cheguei a chorar, porque é um direito que a igreja me dá, exercer os carismas, e ao mesmo tempo puxa a minha orelha dizendo: foi dado, tem o dever de exercê-lo, tem o dever de exercê-lo. Prática dos carismas, carismaticidade, foi dada a renovação carismática, sim ou não? Sim. Portanto, tem o dever de exercê-lo lá nos grupos de oração. Nenhum grupo de oração pode deixar de ser carismático. Nenhum grupo de oração da renovação carismática pode se tornar um grupo de reza. A nós foi dado essa graça da prática carismática nos dias de hoje, porque o Espírito é o mesmo. E, portanto, nós precisamos exercer, temos o dever de exercer os carismas nos nossos grupos de oração. Existe um grande teólogo, escritor católico chamado Padre Benigno Rouanês. E a renovação carismática bebe muito dessa fonte. Padre Benigno Rouanês. E no livro Introdução aos Carismas, ele descreve 4 observações importantíssimas sobre eles. Simples, porém importantíssimas.
Ele diz assim: os carismas são graças atuais, que se aceitas, leva à conversão ou a um aprofundamento do mistério de Cristo. Agora, serão muito secundários se a sua atuação não coincide com os frutos do Espírito. Carisma não é algo desassociado de frutos do Espírito. O carisma não é atestado de santidade. Alguém que tem o dom da cura, ele é muito santo. Não, o carisma não atesta a santidade de ninguém. Mas os carismas precisam vir acompanhados de frutos do Espírito. Quanto mais frutuoso no Espírito eu for, quanto mais santo eu for, melhor os carismas vão agir através de mim. Melhor os carismas vão agir através de mim. Diz o padre Benigno Rouanês. Segunda observação que ele faz: os carismas pertencem à totalidade da crença e da prática cristãs, não lhe sendo de modo algum coisas estranhas. Faz parte da nossa crença, da nossa doutrina e da nossa prática, da nossa tradição católica, a prática dos carismas. Não é uma coisa estranha. Terceira observação: os carismas são um dos elementos essenciais da igreja, sempre presentes nela. Contudo, agora, especialmente revividos pelo Espírito Santo. Qual foi a moção que o Senhor nos deu no ENF de 2013, irmãos, pela nossa presidente, Kátia? Revive renovação. Fala para quem está do seu lado aí. Revive renovação. E a quarta observação do padre Benigno Rouanês: deve-se ter uma firme convicção de que os carismas não foram um patrimônio exclusivo da igreja dos primeiros séculos, mas que hoje o Espírito Santo quer espalhá-los abundantemente entre os fiéis. É um teólogo renomado, irmãos, é um exegeta, é um homem de Deus, um estudioso, que está dizendo isso para nós, como conclusão dos seus estudos a respeito dos carismas. Os carismas não foram um patrimônio exclusivo da igreja dos primeiros séculos, mas hoje o Espírito quer espalhá-los abundantemente entre os fiéis. E a prática dos carismas, irmãos, não pode ficar ali circunscrita ao núcleo do grupo de oração. Só o grupo de servos ali do grupo de oração, só o coordenador do grupo de oração tem a palavra de profecia, só a menina da cura que tem palavra de ciência e de sabedoria. Isso precisa ser fomentado em toda a assembleia do nosso grupo de oração. A profecia pode e deve vir da assembleia, a palavra de ciência e sabedoria podem e devem vir da assembleia. Todo grupo de oração é chamado a ser carismático, não só aquela meia dúzia que compõe o núcleo ali na frente, não. O grupo de oração como um todo é chamado a essa vitalidade carismática. Todos nós, sem exceção. Mas a nós formadores foi dada a missão de mostrar às nossas ovelhas que existem os carismas e ensinar-lhes sobre os carismas. Aos pregadores foi dado a missão de propagar essa vida carismática e difundi-la para todo o grupo de oração. Ensiná-las também sobre os carismas. Porque quando eu não estudo, quando eu não aprofundo a vitalidade carismática, aquilo então se torna um mistério para mim. Um mistério que eu não quero tocar, eu fujo daquilo. A falta do conhecimento, a falta do conceito me gera repulsa. O que eu não conheço, eu prefiro me manter afastado. Vai que eu começo a orar em línguas e eu saio de mim. Vai que eu proclamo a profecia e aí a minha língua enrola e como é que vai ser? Nós precisamos ensinar as nossas ovelhas. São coisas do Espírito Santo, não é transe,
eu tenho pleno controle e pleno domínio da prática carismática. Ora-se em línguas e termina-se a oração em línguas quando se quer, porque todos os carismas nos são submissos. Uma vez um amigo falou assim: Vinícius, fui escorraçado do ônibus. Estava no início da caminhada ele. E eu perguntei a ele: por que você foi escorraçado do ônibus? Minha boca começou a tremer, eu comecei a orar em línguas, fui orando em línguas alto, todo mundo foi me chamando de maluco, de louco, e quanto mais falavam, mais eu gritava em línguas. E aí me expulsaram do ônibus. Aí eu falei para ele: irmão, todos os carismas nos são submissos. Carisma não é feito para escandalizar. Carisma é feito para edificar a assembleia e glorificar o nome de sua majestade. Os carismas não são para gerar escândalo, irmão. Não são para gerar escândalo. São para edificar a assembleia, edificar a igreja. São Paulo nos ensina isso. São Paulo nos ensina isso. O Marcos Volcan, no primeiro Fórum Nacional da Renovação Carismática, que se deu em Lusiânia, no ano de 2009, ele disse assim: se lutamos tanto para que a igreja se carismatizasse, e isso de fato tem ocorrido, precisamos agora cuidar, porque talvez tenhamos perdido um pouco da nossa identidade. Se nós lutamos para que a igreja se carismatizasse, e isso de fato tem ocorrido, precisamos agora cuidar de nós mesmos, porque talvez tenhamos perdido um pouco de nossa identidade. Temos que cuidar da RCC com uma visão esperançosa. A vida da RCC passa por cada um de nós. Não existem realidades que não possam ser transformadas pelo poder de Deus. Nossos grupos de oração podem ressurgir pela pequena brasa que ainda tem. Diga para quem está do seu lado: seu grupo de oração pode ressurgir pela pequena brasa que ainda tem. E ele continua dizendo: como lideranças cristãs amadurecidas, precisamos assumir nossos postos e reinflamar a chama. Como lideranças cristãs amadurecidas, pregadores e formadores, precisamos reassumir os nossos postos e reinflamar a chama dos nossos grupos de oração. Como coordenadores de grupos de oração aqui presentes, você está à frente lá, trazendo atrás de você todo o seu núcleo e toda a assembleia daquele grupo de oração, para assumir os seus postos e reinflamar a chama. Reinflamar a chama lá no seu grupo de oração. Perceba, os carismas, eles vêm do céu, mas é necessário que eu me abra a eles. Na prática dos carismas há uma parceria. Deus, na sua liberdade, se derrama sobre mim. E na minha liberdade eu me derramo em Deus? A prática dos carismas supõe esse encontro de duas liberdades. Deus que se derrama sobre nós, e nós que na nossa liberdade nos derramamos em Deus. E aí os carismas acontecem. É preciso eu me abrir à prática dos carismas. Eu costumo dizer assim nos meus ensinos sobre carismas: Vinícius, eu quero orar em línguas, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque a pessoa está esperando a boca tremer. Está esperando a língua enrolar. Se a língua estiver enrolando, é AVC. Irmão, você fornece a sua respiração,
você fornece o seu aparelho fonador, as suas cordas vocais, a sua voz maravilhosa que você tem, emite um som, e o Espírito Santo então entra com a graça sobrenatural e você vai orar em línguas. Não espere que você perca o controle da sua voz e comece, não, não, não. Todos os carismas nos são submissos, e Deus respeita o nosso livre